O programa a seguir é livre para todos os públicos. Meus irmãos, estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita aqui na TV Zoom. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 15 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade levar a doutrina espírita com muito consolo e com muito esclarecimento a todos vocês que nos assistem. O nosso convidado de hoje é o querido irmão Marcelo Uchoa. Marcelo é orador espírita, divulgador de nossa doutrina, palestrante e está sempre aqui na nossa região, colaborando com o movimento espírita aqui de Nova Friburgo. Ele pertence ao Centro Espírita Joana de Ângeles, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e está hoje nos trazendo o tema mediunidade. Além disso tudo que eu falei, Marcelo é filho da nossa querida Deise, que está sempre aqui conosco também no programa. Isso. Muito obrigada, Marcelo, por sua presença aqui conosco. É uma alegria a gente estar aqui. Você sabe que no início, né, na minha adolescência, eu não era o Marcelo, eu era o filho da Deise, né? Ah, isso acontece. Porque a mamãe sempre foi uma referência no movimento espírita. Nós atuávamos no 27º CEU, né, no Conselho Espírita de Unificação, que naquela época se chamava CRE, né? Conselho Regional Espírita. E de lá, naquela oportunidade, então, eu era o filho da Deise. Filho da Deise. Mas aí... Muito justo. Trabalhou bastante e agora assumiu sua identidade. Eu acho que sim, mas tem sempre uma pitadinha dela porque no nosso Deise verbo. É uma querida que está sempre aqui conosco, aqui em Friburgo, principalmente, colaborando com o movimento, na divulgação. Que ótimo. Então, Marcelo, o tema que você está trazendo para nós, mediunidade. Vamos iniciar pedindo a você que conceitue médium e mediunidade para nós. A pergunta é bastante oportuna. Na verdade, ela já foi muito bem respondida, né, no Livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação espírita, mais especificamente no seu capítulo 14, item 159. Kardec nos traz a abordagem de que todo aquele que sente num grau qualquer, isto é, não importa o nível de ostensividade, todo aquele que sente, portanto, o verbo sentir, fazendo-nos perceber que a mediunidade está voltada a aspectos do nosso organismo, né? Uma predisposição orgânica, ela é um atributo da alma, mas é uma predisposição orgânica. O nosso querido Hernani Guimarães Andrade, para a palavra perispírito, que é o corpo do espírito, ele chama de modelo organizador biológico. Então, essa energia que permeia a nossa realidade espiritual, que a gente chama de perispírito, ela modela na estrutura física uma espécie de compleição, como alguém que nasce com compleição, por exemplo, para o canto, como alguém que nasce com compleição para as artes. Existem aqueles de nós que nascemos com a compleição para do latim nos tornarmos médium, ou intermediário, uma espécie de bridge em inglês, né? Uma ponte entre a realidade do mundo material e a realidade do mundo espiritual. Então, todo aquele que tem essas características pode ser conceituado como médium. Kardec vai até mais, ele aprofunda mais o assunto. Ele diz que raramente são os seres humanos que não possuam dessas aptidões algum pródromo. Né, aquela pessoa que às vezes a gente chama de fria, né, não tem mediunidade, são raras. De um modo geral, todo mundo tem uma espécie de intuição, ou uma premonição, ou teve um sonho, ou uma determinada sensação que promove naquela pessoa uma habitualidade em se dirigir para esse ou para aquele local. Isso estaria colocado
dentro dessa conceituação de mediunidade, né? O que seriam os profetas do Velho Testamento, se não médiuns, aqueles que estavam anunciando o Messias. Então, todos nós somos médiuns. Esse é o sentido, é o lato sensu da definição. Mas o stricto sensu, que Kardec coloca ainda em alguns parágrafos depois, no mesmo item 159, é aquele que tem determinados comportamentos ou características de efeitos patentes e de certa intensidade, na tradução livre de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. Então aquele, por exemplo, é como o Chico Xavier, né, que deixou um legado de comportamento para nós. Aliás, é importante que se diga que a metade da vida de um médium é o seu ascendente mediúnico e a outra metade é aquilo que ele faz com esse ascendente, é o seu comportamento. E no comportamento de Chico Xavier, observava-se, né, no lastro mediúnico que ele possuía, eram vários tipos de mediunidade, mas a psicografia era patente. Então a pessoa se aproximava de Chico e ela, sem dizer o nome, ele escrevia algo com um nível de intimidade que somente a outra pessoa poderia ter, né? Eu e minha esposa, nós privamos de uma situação há poucos anos atrás, e nós escrevemos com alguma habitualidade, uma vez por semana, para Divaldo Franco, né? Que é o nosso pai espiritual, e nós somos voluntários lá da Mansão do Caminho, em Salvador. E, pois muito bem, ela dizia assim: Marcelo, você para de escrever para o Di, né? Toda semana você escreve um e-mail e ele responde. Ele já disse em conferências que responde mais de 200 e-mails. Aí, pois muito bem, eu pensei assim: é verdade, né? Eu acho que ele já tem tanto que fazer, ainda vai responder meus e-mails. Aí a gente ficou quietinho. Quando nós estávamos gravando e transmitindo as atividades do centenário da Federação Espírita do Estado da Bahia, Divaldo fez a palestra de abertura, fez a palestra de encerramento, deu uma belíssima mensagem psicofônica no final do... Foi uma maravilha. Quando estávamos assim, enlevados, ele saindo, aborda a mim e a minha esposa e diz assim: pode continuar escrevendo para mim, meu filho. Então isso é o que está lá no Livro dos Médiuns. São essas demonstrações de efeitos patentes. Ninguém questiona e duvida, porque ela acontece em circunstâncias que de fato define a mediunidade como sendo um atributo que se manifesta de forma incontestável. Essa seria, então, uma definição, a mim me parece, mais stricto sensu, né? Como no próprio item 159 coloca o médium como sendo aquele especificamente com características que se traduzem sob certos efeitos patentes e de certa intensidade. Então é por isso que se diz, por isso tudo que você falou aí, que todos nós, todo ser humano é médium. Exatamente, porque senão nós partiríamos para uma linha de raciocínio onde Deus entrega atributos específicos para alguns de seus filhos. E a nós nos parece que aquilo que nós recebemos no nosso planejamento reencarnatório, no nosso planejamento de vida, ele está na razão direta das nossas necessidades. Então, aquela pessoa reencarna, por exemplo, como eu disse, como compleição para o canto. Então, laringe todos temos. Agora, organizar as cordas vocais de maneira a emocionar, a produzir. Nós temos amigos do movimento espírita como a Natasha, né? Natasha que ela é uma Mequiana. maravilha. Ela, quando coloca a voz, não é simplesmente uma relação vibrátil com as moléculas do ar. Ela imprime emoção e todo mundo capta. Ela esteve aqui no programa também. Ela é um doce maravilha. de pessoa, né? Então, essas já nascem com esse planejamento reencarnatório. E aqueles outros, talvez os mais endividados, eles recebem esse patrimônio enorme. Então, o médium, com várias possibilidades medianímicas, por exemplo, a psicofonia. No Livro dos Médiuns, a palavra está escrito médium falante, mas o movimento espírita chama muito de psicofônico, né? Aquele que empresta à laringe o seu instrumento fonador
para que o espírito se manifeste e permeie a sua mensagem. Então você tem a psicografia, você tem a clarividência, a clareaudiência, são manifestações da mediunidade. E essa multiplexidade de condições, na verdade, às vezes nós recebemos porque temos um débito muito grande e aí a gente recebe um patrimônio enorme para se reabilitar. Então eu costumo dizer assim, a mediunidade é santa, o médium não sei. Nem tanto, nem tanto. E muito importante isso, porque não ficamos achando que é um privilégio, né? Mas é sim uma necessidade, tendo em vista esse endividamento. É um dom, é um dom como outro qualquer. Exato. Então, assim como existem especificidades na área da acuidade visual, na área da acuidade auditiva, as pessoas que fazem aqueles cursos e conseguem identificar essa vibração aí é um lá, essa vibração é um dó, é um si bemol, elas treinam o ouvido, a gente chama isso de ouvido absoluto em música, né? Então, elas reconhecem em 440 vibrações por segundo o lá natural, que é aquele lá que a gente costuma usar no diapasão para poder afinar instrumentos. Então, ela tem aquela compleição. E isso ela precisa canalizar para coisas úteis. O que a gente aprende como decorrência do estudo da mediunidade é que aquilo que é bom é o que faz bem. E o que faz bem é tudo aquilo que nasce do ser humano, como empréstimos de Deus, com vistas à melhoria da coletividade. Então, na parábola do talento, você recebe um talento. Se você o multiplica, aí o seu Senhor, né, o nosso Pai, o magnânimo Deus cósmico do universo, se regozija conosco. Agora, se eu pego aquele talento e eu enterro ele e devolvo exatamente na mesma condição que eu recebi, eu ainda não entendi a mensagem. Porque a mensagem é uma mensagem de multiplicação, e a multiplicação assertiva na direção do bem é sempre aquela que busca o próximo no processo de conquista íntima. Que beleza. Qual o objetivo da educação mediúnica? Se faz necessário essa educação mediúnica? A palavra educação ela é bem abrangente, né? Se faz necessária a educação. E é curioso porque, sobretudo nos dias de hoje, no século XXI, que é o século da informação, na nossa época de faculdade a gente ia para a biblioteca para estudar, né? Então a gente buscava os livros na biblioteca. Hoje qualquer ser humano busca no Google, escreve uma expressão e tem em segundos como é que faz acarajé ou constrói uma bomba atômica. Então a informação ela está muito fácil hoje, mas a informação ela não representa conhecimento. O conhecimento ele representa a aplicação útil e num grau de diversidade muito grande daquelas informações que eu consegui amealhar, o domínio daquele tema. Isso representa a educação com vistas a essa abordagem do conhecimento. E ela tem utilidade transcendental, a finalidade, né, com vistas à construção de valores íntimos e próprios para cada criatura humana, quando a gente canaliza aquilo para o bem. Então, do ponto de vista da mediunidade, a educação mediúnica é quando a criatura entende que o espaço em que ela reserva para estar terça-feira, quarta-feira, à mesa, num determinado horário que a gente costuma chamar de reunião mediúnica, o médium não é só médium na reunião mediúnica. Ele é médium, ele é intermediário da vida e na vida. Então, por exemplo, né, na reunião é muito comum a gente usar determinados movimentos de concentração. Concentração. E aí o dirigente da reunião evoca para que a pessoa pense numa flor, pense na abóboda celeste estrelada, pense na lua, pense no jardim. Se ela no seu cotidiano ela não reserva um instante
para absorver aqueles clichês mentais, na reunião ela não consegue. Então, concentrar-se é estar em torno do próprio centro, estabelecer um equilíbrio entre força centrípeta e centrífuga. Esse equilíbrio é o que mantém o peão girando por sobre o seu próprio eixo. Isso, do ponto de vista da mente, é o domínio sobre o próprio pensamento. Isso é um exercício que nos custa a vida inteira. Portanto, uma educação de uma vida inteira. Então, quando a gente pensa em proferir um impropério, a gente faz o autodomínio. Isso é um processo de educação. Porque o espírito, quando ele se manifesta as mais das vezes, ele imprime a sua vibração. E se a pessoa, por exemplo, ela está num ponto de ônibus e alguém a toca, a chama por detrás e ela se assusta, aquele mesmo influxo do susto, do ponto de vista vibracional, quando da percepção de um espírito, num processo ali de canalização e de aproximação perispírito a perispírito, ele vai produzir a mesma sensação, porque ele ainda não foi capaz de equilibrar-se. Então é um processo de autoconquista, de autoeducação. A gente na vida só dá o que tem. Então, se o médium ele precisa entender que existe a necessidade por exemplo, do equilíbrio, ou da ponderação, ou da paciência, que são valores que a gente aprende na doutrina espírita, né? Ele conquista isso, não é à mesa na reunião mediúnica. Ele conquista isso na feira, ele conquista isso no estacionamento, na conta para pagar, nas adversidades da vida. No Livro dos Espíritos tem uma questão muito curiosa a esse respeito. Na mesma tradução livre, porque a gente gosta da tradução da FEB, né, de Guilhão Ribeiro, é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Parece uma aula de planejamento estratégico. Qual o objetivo da encarnação? Ligando a tecla SAP, a gente está aqui para fazer o quê? E a resposta é: o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito, isto é, nós, cheguemos à perfeição. Mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. O que é vicissitude? É o cartão de crédito para pagar, é a doença, são as dificuldades da vida. No mundo empresarial, a gente chama isso de musculatura funcional, né? Então, a pessoa passa por situações no ambiente de trabalho onde ela aprende a viver com a adversidade. A Daniel Goleman fala sobre isso, né, do ponto de vista de inteligência emocional. Para o espírito, é a sua capacidade em lidar com os problemas. Então, quando o problema existe, aquilo é uma oportunidade de educação e não um movimento de lamúria. Por que isso está acontecendo comigo? Logo eu, poxa, mas eu sou tão certinho. É aquela função do topogígio, né? Poxa vida, aquela lamúria. Aquilo cria um halo para a própria pessoa. Então, me parece aquele desenho da Corrida Maluca, né, que tinha um carrinho que ficava, ele andava na estrada e estava sempre uma chuva assim em cima dele, né? Para onde ele ia, a chuva estava junto. Alguns de nós nos comportamos assim. A pessoa reclama tanto que ela esquece de ver a maravilha de possibilidades que está ao seu dispor. O nome desse movimento é educação mediúnica. Que beleza! Um fenômeno mediúnico depende somente da vontade do espírito. Explique para nós como isso ocorre. A gente chama de fenômeno mediúnico quando existe a participação do espírito. A condição sine qua non para eu chamar uma determinada experiência de medianímica, e aí a gente usa essa palavra medianímica no lugar de mediúnica, porque a ânima vem de alma. O médium sempre empresta um pouco do seu colorido no processo. Então é aquela mensagem que a gente ouve desde criança: quem conta um conto aumenta sempre um ponto. Então é o ânima, o alma. Então nós médiuns imprimimos na mensagem sempre um pouco do nosso colorido. Às vezes a forma de falar, o jeito de se expressar, mas a mensagem, a despeito das vezes da forma, né? A mensagem ela está ali muito mantida. Kardec fazia perguntas para espíritos em diversas partes do planeta e a abstração feita à região onde a pergunta era propagada, ao idioma e às idiosincrasias daquele povo ou daquela circunstância, o mote
da resposta, quando comparada pelo codificador, era sempre a mesma. E isso dava uma riqueza que a gente chama em espiritismo de universalidade dos ensinos. Então, esse movimento é um movimento que exige muita retidão do médium, porque ele precisa ser o mais neutro possível nesse processo de transmissão da mensagem. Muito bem. Explique um pouquinho para nós a respeito da moral do médium, como esse comportamento do médium, como isso vai interferir no trabalho mediúnico. Eu diria que o comportamento do médium é a razão de ser do estudo da mediunidade. Porque se a gente não leva para o aspecto comportamental o estudo, vamos dizer assim, mais especificamente do Livro dos Médiuns, né? Que é o livro que dignificou a mediunidade, porque a mediunidade sempre existiu na história do antropóide por sobre a face da Terra, mas a mim me parece que as consequências morais decorrentes desse entendimento é que é a cereja do bolo. Porque senão a pessoa, ela descasca a banana, como eu costumo brincar, joga a banana fora e come a casca. Aí ela fica com o fenômeno, ela fica com aquilo que impressiona. Sabe? Gabriel Delany fala muito para nós que não existe nada sobrenatural, porque tudo está em a natureza. Então a mediunidade não é um movimento sobrenatural. Camille Flammarion, em Deus da Natureza, descreve isso para nós com uma propriedade ímpar. Então a mediunidade faz parte dos aspectos da natureza. Tudo bem, entendido isso, quais as consequências morais? Então, se eu entendo que eu tenho uma existência hoje, e essa existência hoje, ela é o resultado direto daquilo que eu vivi em movimentos anteriores, que Deus é soberanamente justo e bom. No Livro dos Espíritos tem uma questão, que é a questão 13, que trata dos atributos da divindade. Deus é soberanamente, é um advérbio de modo, ele é de modo soberano. Ele é soberanamente, e é curioso, porque dos atributos da divindade, aqui há um binômio. Ele é soberanamente justo e, que é uma conjunção aditiva, bom. Ele é ao mesmo tempo justo e bom. E isso só se dá através do advento da reencarnação. Questão 171 do Livro dos Espíritos, né? Que trata desse assunto, né? Em que se funda o dogma da reencarnação. De novo, a palavra justiça aparece ali na explicação dos Espíritos. Então, não existe nenhum outro instrumento que explique Deus sendo bom e justo, observando crianças que nascem com tetraplegia, com acromegalia, com situações que tais, sem a reencarnação como pilar. E aí, qual é a consequência moral disso? Eu sou o artífice do meu próprio destino. A minha vida no futuro, ela é exatamente aquilo que eu plantar. Isso dá para nós, como diz o Evangelho, né, causas atuais e causas anteriores das aflições. Porque nós espíritas, às vezes, a gente resvala por essa linha de raciocínio. Tudo a gente bota na conta da reencarnação. Tudo é vida passada e a pessoa não estuda. Ela não se esmera, ela não se doma, ela não se inclina para o bem, então o resultado de sua vida está na razão direta daquilo que ela mesma se motiva em relação à vida, ela está fazendo. Por esse motivo, a mim me parece assim que a grande cereja do bolo nesse assunto para os médiuns, para todo mundo que estuda mediunidade é: o que é que eu estou fazendo com esse conjunto enorme de possibilidades que Deus me deu? Como é que eu ajo diante da vida? Como é que é o meu comportamento? Se eu sou reencarnacionista, isto é, se eu acredito na multiplicidade das existências, eu vivo como alguém que tem uma vida só, ou eu vivo como alguém que planta, que faz a provisão de sua felicidade, né? Um movimento contábil. Ela leva para uma vida futura o resultado do seu esforço no presente. Esse é o médium que estuda. Marcelo, nós estamos aqui encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, meus queridos irmãos, e vamos agora a um breve intervalo comercial, retornando logo com Marcelo Uchoa, que está nos trazendo o tema
mediunidade. Até já! Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo o nosso querido irmão Marcelo Uchoa. Marcelo vem lá do Centro Espírita Joana de Ângeles, na Barra da Tijuca, e é orador espírita, palestrante, divulgador de nossa doutrina. Está nos trazendo o tema mediunidade. Marcelo, dando continuidade aqui ao nosso tema, nós devemos viver na dependência do auxílio constante dos espíritos? Seria correto? Essa pergunta é bem interessante e ela também é uma pergunta que foi muito bem tratada e também respondida no livro dos médiuns, né? Kardec, ele usa uma palavra que ele chama de escolho, né, quando trata da identidade dos espíritos. Porque para eu estabelecer uma relação de dependência com alguém, eu entrego para essa pessoa aquilo que de fato deveria estar no meu nível de responsabilidade. Isso em qualquer relação. E nas relações humanas, as mais das vezes a gente faz isso. Então eu delego às pessoas, vou dar um exemplo para ficar fácil, né? A pessoa chega no trabalho e um colega nosso diz assim, nossa, mas o que aconteceu com você hoje? Ele, eu estou irritado. Mas tá irritado por quê? Porque eu fui pagar o meu ônibus e aí na hora que eu dei o dinheiro lá para o motorista ou na hora que eu fui abastecer o meu carro, enfim, na hora que ele foi se trocar com alguém, essa pessoa não o tratou bem e ele se aborreceu com isso. Analisando do ponto de vista bem singular, olha que infantilidade emocional, né? É como se eu pegasse o meu sentimento e entregasse ele na mão de outra pessoa. Então, se a pessoa me trata bem, eu sou uma pessoa boa, feliz, alegre. Se ela me trata mal, aí eu sou uma pessoa triste, acabrunhada, né, e para baixo. Quer dizer, isso significa dizer que nós somos a opinião dos outros, que nós somos o relacionamento com os outros, e isso é influência.
influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, é um clássico do Livro dos Espíritos, muito mais do que imaginais. De ordinário e a tal ponto são eles que vos dirigem. Agora, a palavra influência é neutra, porque eu posso influenciar para o bem e para o mal. E aí o senhor de si mesmo é a alma, é a pessoa. Ela é que determina que tipo de influência ela quer ter. Então ela escolhe para a vida os seus objetivos. Nesse aspecto, a palavra dependência se transforma nessa simbiose como um processo de ajuda e autoajuda. Né? Porque Jesus disse para nós assim, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Então são verbos de movimento. É natural que numa situação de tristeza, de angústia, porque existe também uma falácia no movimento espírita onde, não, mas é espírita, não pode chorar se alguém desencarna. Emmanuel nos deixa muito claro, uma das grandes dores da alma humana é essa distância. É óbvio que a gente não perde pessoas. As pessoas não são um lápis, uma borracha onde a gente não sabe onde colocou. Elas morrem ou desencarnam. E é natural sobre esse aspecto que nós fiquemos tristes. Paulo de Tarso, em tudo sois angustiados, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então a gente faz esse movimento para Deus, para os espíritos benfazejos. Senhor, me ajuda, me dá forças. Esse movimento da criatura é aquele instante, né? Orar é abrir a boca da alma. É a criatura fazer o movimento de humildade, que vem de humus, terra. Somos todos da mesma referência. E sob esse aspecto, etimologicamente, a palavra humildade é o reconhecimento das próprias limitações. Então, naquele momento, a criatura diz assim, Senhor, eu consigo ir até aqui. Daqui para lá é contigo. Eu vou fazer o que o Senhor quiser, né? Mas eu só consigo ir até aqui. Isso não é dependência. Isso não é dependência. Isso daí é um processo de ajuda e autoajuda. Por quê? Porque para eu construir em mim, eu preciso primeiro abrir um sulcro. São os processos onde Jesus curava. Existe no Novo Testamento uma passagem mais do evangelista onde um homem, um centurião, ele tem lá o servo dele doente lá e Jesus se convidava para ir para a casa das pessoas e o homem diz assim, não, o centurião dizendo, eu sou um homem que comanda homens, tu és um homem que comanda almas. Já entendi a pegada. Ele disse, se fosse no século XXI, dos dias de hoje, assim. Já entendi. Pode ordenar daí. Não precisa ir lá não, que de lá mesmo ele vai ser curado. Aí Jesus diz assim, eu nunca vi em todo Israel, olha, um homem com a tua fé. Pode ir porque ele já está curado. É o que Leon Denis chama no livro o poder do sentido do ser, do destino e da dor, né? O problema do ser, do destino e da dor. Eram 3 livros, 3 opúsculos, virou um opúsculo, tem um capítulo, que depois que fundiu ficou o capítulo 20, mas era o capítulo 1º da 3ª obra, que é a vontade. E aí Leon Denis diz assim, a vontade é a maior potência da alma. E a gente olha na Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando a criatura entende esse movimento, a palavra dependência muda de conceito. Ela muda completamente. Então, não é uma relação de dependência. É uma relação onde a criatura entende a sua finitude e aonde ela reconhece o Criador. E aí, como as criaturas são servidas por Deus através das próprias criaturas, os espíritos bondosos, que são uma espécie de ponte entre a realidade benfazeja da divindade e as nossas necessidades, eles intercedem em nosso favor, desde que nós estabeleçamos condição para que aquilo aconteça. Então tem a nossa parte no processo. E fixação mental? Fale para nós o que seria uma fixação mental. É o que a gente observa nos dias de hoje, né? Com o Brasil, ele tem hoje, né, nesse momento, no momento em que a gente grava essa entrevista, tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Mas quando eu olho para o Facebook, quando a gente olha as fotos do Instagram, quando a gente vai no Twitter, é todo mundo bonito, feliz, sorridente,
Quer dizer, esses instrumentos de rede social, eles não retratam a realidade do nosso país. O que é que significa isso? Significa que a gente vive um processo que eu brinco, eu chamo de fake book, isto é, ele é falso, ele não traduz a realidade. Então é como se nós estivéssemos num processo de, eu vou me permitir usar essa expressão, de obsessão coletiva. Então a sociedade se contaminou no ter, aonde a criatura é o que possui e não a sua essência, e nós comentávamos no primeiro bloco que o entendimento da mediunidade, o entendimento do espiritismo é a criatura reconhecer que ela é um espírito imortal, então nós somos wolverines espirituais, a gente não morre, o que morre é o corpo que a gente usa, e quando a gente volta para o mundo espiritual, nós encaramos a realidade. Quando a gente vive um processo meio Matrix, onde eu engulo uma pílula, que eu olho o mundo num contexto completamente difuso, então eu fico contaminado e estabeleço para mim fixações mentais, que são vibriões mentais, porque se nesse momento tem vários espectros de frequência de operadoras de telefonia, de operadoras de rádio, de televisão, também estamos mergulhados num conjunto enorme de espectros de ondas pensamento, de vibriões mentais, de criaturas humanas que ainda não encontraram a sua verdadeira realidade, que é a espiritual. Então elas buscam no ser o ter. Então ela é o perfume que usa, ela é a roupa que usa, ela é o carro, a forma como ela chega, como ela vai, as coisas materiais. Por isso que na 22A do Livro dos Espíritos, Kardec assim, que definição podeis dar da matéria? Ele pergunta. E a resposta é, a matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual ao mesmo tempo este exerce sua ação. Porque é a criatura humana com fixações mentais, com processos mentais voltados para coisas materiais. E aí, quando ele desencarna, ele se desnuda espiritualmente. Ele descobre que tudo aquilo que ele queria conquistar, na verdade, era ilusório. É o que o ladrão não rouba, a ferrugem definitivamente não consegue consumir e o tempo não corrói, que são os valores morais, os atributos da alma, né? Quando a gente faz esse movimento, nós podemos ter as mesmas dificuldades das outras pessoas em conquistá-los, mas a gente já começa a estabelecer um padrão de comportamento. E aí a gente foge da fixação mental. Qual seria, então, o meio mais prático para nos libertarmos? Seria isso que você falou agora ou tem algo mais dessa fixação mental? Olha, eu às vezes uso numa oração que eu faço de quando em vez, uma evocação que é mais ou menos assim, Senhor, me livra de mim mesmo, sabe, das minhas paixões, do homem velho, porque eu falo aqui, mas legião porque somos muitos, né? Nós somos o resultado de muitas existências. Qual a que eu escolho que deva falar nesse momento? A que pondera ou a que agride? Então, nesse aspecto, é esse exercício que a gente deve fazer. E isso é um mantra. Todos os dias. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, na hora que a gente se percebe com um defeito, o objetivo não é esconder o defeito. O objetivo é, Senhor, eu sou vaidoso, me ajuda aí, eu tenho que resolver esse enrosco. É isso. E não criar uma máscara, uma personalidade, que vem do grego persona, que é exatamente isso, aquelas máscaras gregas, né, da tragédia e da comédia, aonde eu invento um personagem. E olha que conflitante isso. Quer dizer, eu apresento para a sociedade aquilo que eu gostaria de ser, mas em verdade não é o que eu sou. Então, na hora que eu me admito, que eu identifico as minhas próprias fraquezas, eu descubro que eu tenho uma grandeza dentro de mim. Vós sois deuses, disse Jesus. Então eu descubro, é um Deus com D minúsculas, é verdade. Mas a gente tem um potencial enorme de realização. Então eu pego aquela minha vaidade que eu descobri que eu tenho e eu começo a trabalhar a vaidade e não fingir que eu não tenho aquela oportunidade.
Muito importante isso, porque como nós nos escondemos tantas e tantas vezes, não é? E não lutamos para vencermos aquilo que nos aflige muitas vezes, né? Porque esse autoconhecimento é necessário. Marcelo, todos os homens, eles têm essa mediunidade que nós estamos falando aqui ao longo da nossa conversa, no mesmo grau, no mesmo nível, ou isso varia? Você já nos falou, mas eu gostaria que você reforçasse. Sim, até porque nós temos 2 blocos, né? Eventualmente quem participou, está participando desse segundo bloco agora. É muito importante porque há um certo endeusamento até na própria casa espírita. Ela é da mesa mediúnica, ele é da mesa de desobsessão, isso e aquilo. Então, esse grau de mediunidade, ele é o mesmo? Você sabe que Jesus resolveu esse enrosco, né? Eu vou chamar de enrosco. Quando os discípulos estavam lá entre eles, escolhendo entre eles qual que era o maior, Jesus acabou com isso, se servindo de uma atitude entre os judeus primitivos, que era uma atitude a mais simples possível. Começou a lavar o pé deles. Aí ficou todo mundo constrangido, porque, meu Deus do céu, é Jesus lavando meu pé? Não pode ser isso. Aí, quer dizer, isso inclusive a gente trabalha hoje na liderança servidora, porque o gestor moderno, o gestor do século XXI, não é o gerentão do passado. É aquele que busca pessoas com talentos que ele não possui. Então, a gestão é a arte de administrar talentos. O talento eu não tenho, eu tenho a arte de administrar. Então, eu trago para mim pessoas competentes, com valores que eu não possuo, para realizar atividades que estão sob a minha égide. E, no final, elas realizam e eu apareço. Olha, então, agora, o gerentão da antiguidade, o que ele faz? Ele busca pessoas incompetentes, e a incompetência é a incapacidade de aplicar conhecimento. Ela fez uma universidade pública maravilhosa, mas ela é incapaz de aplicar aquilo que conhece, e a gente chama isso de incompetência. Ele busca pessoas assim, incompetentes, para quê? Para ele poder dizer que elas estão todas erradas, para botar a culpa em alguém. Sabe aquela história? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, o gerentão antigo faz isso. Esses processos modernos de gestão tem a sua psicogênese nas atitudes de Jesus. Porque Jesus, ele promovia essa liderança servidora. Ele deixava todo mundo à vontade, sabe? E, ao mesmo tempo, estabelecia processos de ajuste no comportamento desses e daqueles com vistas ao melhoramento daquelas próprias pessoas, sem denegrir, sem ofender. E a gente trazendo isso para o movimento espírita, para a realidade da mediunidade, a gente resolve isso quando a gente se percebe nesse mesmo movimento de 2000 anos. Eu tenho que sentar na cabeceira porque eu sou o médium principal, se eu dou muitas manifestações mediúnicas, eu sou o médium mais ascendente. Às vezes é um espírito falido que recebeu um patrimônio enorme para se reabilitar, mas ele não entendeu a conta ainda. Mas sabe por que não entendeu? Porque ele não estuda. Porque no centenário do Espiritismo, Kardec deixou uma mensagem dizendo assim: muitos de nós que nos dissemos espiritistas sequer estudamos as obras básicas. Então a pessoa repete a frase pronta que ouviu sem fazer juízo de valor do que aquilo representa para a sua vida. E são esses os comportamentos. Porque se ela tivesse depreendido de fato o ensinamento de Jesus, ela teria até vergonha de se movimentar desse jeito. Ela faria o exercício do humus, que a gente comentou, da humildade, que é o reconhecimento das próprias limitações. Marcelo, nós estamos aqui quase encerrando o nosso programa de hoje e eu gostaria muito de agradecer a sua presença com a sua querida esposa que está aqui conosco e deixar esses minutinhos finais para que você faça as suas considerações se dirigindo aos nossos amigos. Quando eu contava aí uns 14 anos de idade, eu visitei uma instituição, a São Cristão Vicente Moretti. E lá eu ia regularmente e lia para uma menina de 14 anos de idade que tinha uma condição muito grave, acromegalia. O crânio dela era do tamanho do seu próprio tronco e os membros completamente atrofiados. Ia com habitualidade para lá. Mas teve um dia que eu disse assim para ela: olha, o tio vai ter que ir embora. Porque chegava um movimento da enfermaria ali que tinha leito de banho e a gente mais atrapalhava do que ajudava.
Naquele instante, onde mamãe fazia o recolhimento lá, né, da turma, era o grupo de jovens, ela olhou para mim. E era uma menina naquela condição muito grave, o crânio, como crescera de forma desproporcional, fez com que a mandíbula projetasse os dentes para frente, a língua muito espessa à mostra. Era uma cena muito grave. E ela se mostrava completamente indiferente, achava eu, à leitura. Mas naquele dia eu disse assim para ela, o tio vai embora. Ela me procurou com os olhos, 2 lágrimas pesadas escorreram por aquele rostinho deformado. E aquilo me impactou profundamente, porque eu percebi assim, ela entendeu. E aí eu fui para a Kombi, para a condução que levava a gente para lá, botei a cabeça no vidro do coletivo e fiquei me perguntando assim, como explicar que Deus é justo e bom sem o pilar da reencarnação? Marcelo, muito obrigada por sua presença, com esse fechamento maravilhoso, para que nós também aqui façamos esta reflexão durante os momentos em que as aflições se apresentam e a nossa fé muitas vezes fica ali um pouco vacilante. Muito obrigada. É a gente que agradece. Meus queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita de hoje, lembrando a todos sempre que visitem o Laje Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam da nossa presença. Tenham todos uma semana de muita paz, com Deus nosso Pai nos abençoando sempre e Jesus, mestre, amigo e companheiro, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.